História da Igreja. Aula 16. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Creio que a principal diferença entre a Igreja e as demais instituições seculares é seu caráter e propósito divino. Creio que a Igreja foi chamada para promover a mais nobre de todas as tarefas a serem executadas sobre a terra: promover o reino de Deus, se esforçando para tornar o ser humano mais parecido com Cristo. A perseguição católica. O catolicismo não assistia o desenvolvimento protestante de braços cruzados, porém procurava massacrar o menor sinal de ameaça de maneira brutal. A perseguição católica perpetrada no mundo foi horrível. Usava toda sorte de torturas para desanimar e intimidar os que ansiavam por uma reforma nos meios eclesiásticos. Ao aprisionar os que de alguma forma ofereciam resistência, até mesmo contra os pensamentos do clero católico, a vítima era então fustigada, sendo-lhe aplicado os mais monstruosos e terríveis métodos de tortura. O acusado era apresentado ao juiz ordinário da Inquisição, já sabedor do que lhe aguardava. Teria seus bens confiscados, seria torturado e, caso não denunciasse os parentes, poderia ser queimado vivo. As torturas a que eram submetidos obedeciam a gradações, umas mais cruéis do que as outras, motivo que levou os dirigentes católicos a desenvolverem inúmeros instrumentos de tortura. Em Portugal, o acusado tinha os pés untados com manteiga. Depois, era posto amarrado sobre um braseiro e, dessa forma, tinha os pés assados pelo calor. Depois dessa tortura, o acusado não mais podia andar. Homens, mulheres e donzelas eram presos ao chão nus, com as narinas tampadas, enquanto eram obrigados a beberem grande quantidade de água. Logo após, o carrasco saltava em cima de seus estômagos, fazendo-os vomitarem toda a água. Tal tortura era repetida até a morte dos condenados. A Igreja Católica Romana havia proibido a leitura bíblica aos leigos e opunha obstáculos à sua tradução na língua do povo. Os bispos irlandeses reforçaram as palavras de Leão XII, divulgando que tais livros, quando traduzidos, são e serão abomináveis e amaldiçoados pela Igreja Católica Romana, ordenando assim que as Bíblias fossem queimadas. Diziam que só o padre poderia ler a Bíblia, pois o mesmo era representante de Deus na terra, e que se algum homem comum a lesse, ficaria louco.
O medo real deles era que, se o povo examinasse os escritos sagrados, conheceria a verdade e deixaria a igreja como muitos o fizeram. O ataque protestante a Roma. Em 1527, milhares de protestantes atacaram a cidade de Roma. O Papa Clemente VII foi salvo pelos guardas suíços, se fechando com eles no castelo de Santo Ângelo, enquanto a população era massacrada. Mais de 38 mil pessoas foram mortas nesse ataque protestante. A guarda suíça, que conseguiu garantir a segurança do Papa, ganha com essa façanha fama mundial, o que se perpetua até hoje. A Confissão de Augsburg, 1530. Lutero lança os princípios básicos de sua doutrina. Esses pontos são: Primeiro, a fé é o único caminho para a salvação. Segundo, a Bíblia é a única fonte para a fé. Terceiro, o livre exame pelos fiéis é porta legítima para a Bíblia. Além disso, a doutrina luterana não aceitava os cultos dos santos, a adoração de imagens, a autoridade do Papa e etc. Calvino funda a Igreja Calvinista, 1541. A Igreja Calvinista foi fundada em Genebra, Suíça. O calvinismo difundiu-se pela Alemanha, França, Holanda, Hungria e foi levada à Escócia por John Knox. Influenciou grandemente o anglicanismo inglês. Em quase toda a Europa e em outros países do mundo, a doutrina calvinista se estabeleceu. Atualmente, o calvinismo é conhecido como presbiterianismo. O Concílio de Trento, 1545 a 1563. Esse concílio católico proclamou que a crença na transubstanciação era essencial para a salvação do homem, amaldiçoando qualquer um que a negasse. O concílio ordenou padres para explicar que não somente os elementos da missa, carne, ossos e nervos, como uma parte de Cristo, mas também um Cristo completo. Outros temas discutidos e instituídos. Doutrinas contra os temas protestantes. A justificação por boas obras. A autoridade vem das Escrituras e da tradição. O pecado original.
a confirmação dos 7 sacramentos. Reformas práticas. Os bispos têm que viver em suas sedes. O pluralismo proibido. Seminários estabelecidos para a melhor preparação do ministério. Fatos importantes. Os ritos católicos são proibidos na Inglaterra, 1547 a 1553. Os movimentos católicos na Inglaterra foram proibidos de celebrarem missas e qualquer tipo de sacramento católico na ocasião do reinado de Eduardo VI. Seguiu-se a Eduardo no trono sua irmã Maria, uma católica convicta. Com seu advento, impôs novamente o catolicismo e os protestantes foram novamente perseguidos. O Index, 1559. Ao lado da Inquisição, operava a Congregação do Index, que condenava os livros com os quais a Igreja Romana não concordava. Esta lista incluía todos os livros protestantes, as versões da Bíblia, exceto a Vulgata Latina. O Index catalogava e definia o fim dos livros encontrados. O objetivo dessa lista eram 2 em especiais. Primeiro, evitar que a doutrina protestante se espalhasse. E, em segundo lugar, prevenir que os fiéis católicos não questionassem os pontos em que a doutrina católica se opunha aos evangelhos. O Index continha centenas de títulos censurados, que após serem descobertos, eram incinerados. Nesse tempo, centenas de bíblias, poemas, literaturas maçônicas e escritos diversos de livres pensadores foram destruídos. A Noite de São Bartolomeu, 1572. Essa foi uma terrível noite em que 10.000 protestantes huguenotes foram assassinados na França, na cidade de Paris, pelos católicos. A ordem dizia: em cada casa deveria encontrar-se um homem armado, e as portas da cidade seriam fechadas, e os barcos tirados do Sena. Era preciso evitar a fuga dos protestantes. Era domingo, de 24 de agosto de 1572, e os católicos, tomados de um furor de morte, executaram o massacre dos protestantes em Paris, no dia de São Bartolomeu. O rei da França foi à igreja e, durante a missa, agradeceu solenemente o fato de tantos hereges terem sido mortos. A corte papal recebeu as novas com grande regozijo e o Papa Gregório XIII, com grande procissão, foi à igreja de São Luís para agradecer.
ele ordenou que cunhasse moedas comemorando este monstruoso acontecimento. Nelas havia um anjo com uma espada numa mão e uma cruz na outra, diante de um grupo de protestantes aterrorizados com as inscrições: Hugonotorum Strangis, a matança dos huguenotes.